Olá, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês um sombreado muito fácil, utilizando duas tonalidades coloridas. Primer para olhos, uma gota, em toda a pálpebra, vou pegar esse pincel um pouco achatadinho, vou utilizar essas duas sombras inicialmente, começando com a azul no canto do olho, pronto, passei azul do outro lado do pincel. Mesmo usando o outro lado do pincel, eu tiro o excesso sem esfregar, só deslizando o pincel para não abrir, para não estragar as cerdas. Do outro lado eu passo a sombra caramelo. Eu vou misturar nessa divisa para não ficar parecendo que eu passei os dois dedos assim, entendeu? Não tem problema nessa divisa não ficar nenhuma cor nem outra. Importante é não ficar uma linha definindo onde começa uma cor e onde termina a outra, porque isso não é legal, gente. Eu adoro aplicar com o dedo, depois que eu aplico com o pincel, para esfumar em algumas partes. Nem sempre isso, nem sempre. Só às vezes. Pincel, aqui nesse caso não dá com o dedo, senão vai borrar tudo. Pincel bem no canto aqui, na divisa. Pincel azul. Limpa, porque tá caramelo o pincel. Azul. Eu vou dissolver. Encostar o pincel de esponja na sombra preta. Só encostar, não vou esfregar, porque eu não quero muito a sombra preta. E vou fazer o canto aqui. Só o canto. Essa sombra é muito preta, então eu não quero que fique muito preta. Lembrando que se você quiser aumentar o seu olho, você vai subir o côncavo. Se você não quiser aumentar, você não vai subir muito o esfumado. Pincel de esfumar. Eu vou dissolver toda essa linha preta, sem subir no caramelo. E agora eu vou tirar o excesso, porque ficou demais, porque eu passei muito preto. Tenha sempre perto um tecido ou uma toalhinha para você tirar o excesso do dedo, para não ficar borrando, principalmente se a sombra for escura. Agora você vai sombrear com o próprio dedo. Como vocês já sabem, o
segredo do esfumado é esfumar. Bom, gente, então tá. Agora com o dedo limpo, vou pegar mais caramelo e vou aplicar, reforçando a tonalidade, indo em direção ao preto. Que pena que essa câmera não capta todas as tonalidades exatamente como elas são. Uma pena. Quem sabe um dia eu não consiga fazer um vídeo decente mostrando exatamente como são. Bem no início do olho, lá no azul, você pode encostar o dedo com sombra para ficar bem mais forte o azul. Agora, pincel de esponja, encosta a ponta na sombra preta e vai fazer uma ponta de delineador no canto. E no canto do olho. Agora, primer. Esse primer tem essa ponta que facilita a nossa vida. Você pode aplicar e terminar de espalhar com a ponta de um palito ou com o próprio dedo. Se você achar que vai ficar grosso ou que a unha vai entrar dentro do olho, aí você coloca com a ponta de um cotonete ou de um palito. Pincel chanfrado, sombra azul. Sem deixar aí primer dentro do olho, na linha d'água, tá? Igual eu fiz, porque pode arder e aí você pode ficar agoniada e pode achar que vai dar alergia e o olho começa a coçar e aí começa a borrar a maquiagem e aí é uma loucura. Por favor, não vou deixar aí primer na linha d'água. Pega o tecido em uma direção só, limpa o pincel, aplica a sombra caramelo na metade do olho. Para você que não quer ter vários pincéis de um mesmo formato, você pode limpar o pincel, igual eu estou fazendo, utilizando duas tonalidades de sombra. Só fica um pouco difícil se você for utilizar o mesmo pincel com sombras muito escuras e muito claras. Vai ficar sempre borrando. Mas tonalidades medianas, tipo essas que eu estou aplicando agora, dá para fazer. Limpa o pincel. Aqui embaixo, mesma coisa. Eu vou misturar uma parte na outra. Eu não vou deixar uma divisa. Caiu sombra na área dos olhos, eu pego a sombra creme, Sweet Cream, querida, e tiro o excesso, ao mesmo tempo que tira o brilho da pele, que suaviza as olheiras e que ilumina essa região. Olha que maravilha essa sombra.
É uma sombra 3 em 1. Imagine sem ela, como seria. Aproveitando a sombra no pincel, você vai iluminar a sobrancelha com a Sweet Cream, minha querida. Se você quiser aplicar com o dedo seco, bem seco, pode ser também. Mas tem uma desvantagem de aplicar sombras com o dedo. Se você transpira muito ou se você não seca o dedo antes de pegar a sombra, vai ficando dura a sua sombra, porque a camada de cima vai ficando molhada e ela ficando dura, você não sabe porquê, e aí ela ficando esquisita, e é por isso. Ah, uma dica de sobrancelha. Desse lado eu apliquei o lápis já, de forma super discreta. E agora eu vou aplicar desse lado. É um lápis de sobrancelha na tonalidade marrom, ele se chama Brunette. Vou aplicar com o pincel, eu vou aplicar deitado, sem forçar. Ele não é muito próximo da minha tonalidade, então eu vou aplicar pouca quantidade. Onde tem bastante fio, eu não vou aplicar muito. Só reforçando mesmo. Depois eu faço um vídeo de sobrancelha, tá, gente? Agora eu vou passar outra camada de sombra caramelo. Focou. Olha, o que acontece é o seguinte. A câmera que eu uso para fazer os vídeos é muito simples e ela distorce as tonalidades, e a luz do ambiente também distorce, a tonalidade da pele varia, e então de repente eu uso uma tonalidade e você vai lá e usa a mesma tonalidade e fica outra cor. São esses 3 pontos que interferem muito, como eu já expliquei aqui embaixo dos vídeos. Então não fiquem assustadas se vocês utilizarem a mesma cor de sombra, a mesma cor de maquiagem e ficar um pouco diferente, porque eu, por enquanto, não tenho como fazer diferente, porque eu não tenho experiência com luz, nem com câmera, e é isso. Máscara de cílios. Agora eu tô passando a sombra caramelo com o pincel chanfrado debaixo da linha onde termina as pontas dos fios dos cílios. Isso faz aumentar o olho. Para você que não quer aumentar, não faça. Para finalizar, eu vou aplicar um batom cor de boca. Agora outra dica, gente, se vocês quiserem olhar mais dramático nessa mesma maquiagem, pode aplicar um lápis cremoso, de preferência, na linha d'água. Isso também vai dar uma sensação de olho menor. Se quiser um olho maior, você deixa sem nada, ou você aplica um lápis bege ou branco. Se você gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Obrigada por terem assistido, um beijo e até a próxima!